Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Câmara divulga balanço do primeiro semestre. Esse ano, a Câmara vai repassar 100 milhões de reais que economizou do orçamento para a Prefeitura investir em saúde e educação. Turismo e natureza convivem em harmonia 54 anos no Parque Nacional da Tijuca. E a cidade, bonita por natureza, agora tem paisagem de deserto em pleno Jardim Botânico. Em instantes. Olá! Câmara Municipal fecha o semestre com balanço positivo e economiza recursos do orçamento para destinar à saúde e educação. Ao todo, foram discutidos e analisados 259 projetos de lei. 97 foram aprovados. Os parlamentares se reuniram em 52 sessões ordinárias, 10 extraordinárias e em 23 audiências públicas. E encaminharam ao Executivo quase 1.400 indicações legislativas para melhorias na cidade. Esse ano, a Câmara vai repassar 100 milhões de reais que economizou do orçamento para a Prefeitura investir em saúde e educação. No ano passado, foram devolvidos 150 milhões de reais para a construção de clínicas da família. 2 comissões parlamentares de inquérito foram instaladas. Uma para discutir os roubos de bicicleta e outra para apurar denúncias contra a Light. Acho que foi um semestre bastante produtivo, acho que a pauta andou bastante, não só para os projetos, para as indicações do Executivo, como projetos de lei dos próprios vereadores. Houve um comprometimento dos próprios vereadores de fazer com que a pauta andasse, a gente aprovasse projetos relevantes para a cidade do Rio de Janeiro. Foi um ano também específico, nós estamos agora terminando esse período do Legislativo, né? Com a aprovação da CPI das bikes, ao qual estou fazendo parte da relatoria, onde temos trabalhado bastante para que a gente possa trazer algumas propostas em relação à segurança. Conseguimos, enfim, votar o plano de cargos servidores, onde conseguimos algumas transformações na área, vamos dizer, da administração da casa e tem um outro avanço. E, claro, conseguimos votar o projeto de vários vereadores, de todos nós, algumas leis aprovadas, como, por exemplo, a dos banheiros químicos nas feiras, que era um sonho das pessoas, né, de todo feirante, mais de quem frequenta as feiras da cidade, e tantas outras matérias. Votamos benefícios no que diz respeito à criança, ao adolescente, à mulher. Agora votamos, semana passada, o Conselho da Mulher. Enfim, o balanço é absolutamente positivo. A Prefeitura vai fiscalizar as empresas que realizam obras na cidade, prestadoras de serviço de concessionárias de energia, telefonia, TV por assinatura, entre outras. Esse é o assunto da entrevista de hoje. Agradecendo a presença do secretário de Conservação, Marcos Belchior, da Seconserva. Secretário, a Prefeitura vai aumentar, com rigor, a fiscalização nas concessionárias de energia, telefonia e saneamento e TV para assinatura. É uma responsabilidade muito grande, né? Assim, antes de entrar na pergunta propriamente dita, falando rapidamente o que é a Secretaria de Conservação, assim, inacreditavelmente, antes da gestão do prefeito Eduardo Paes, não existia um órgão para ser o síndico da cidade. Essa é a principal função de um prefeito do Rio, que com o passar do desenvolvimento da sociedade, o prefeito foi assumindo outras funções, obviamente, mas não tinha um órgão para ser o síndico da cidade. Em 2010, o prefeito criou a secretaria, que ela tem 3 grandes pilares, né? A conservação da cidade, para isso que nós temos 26 gerências de conservação, para isso que a Conlurb e a Rio Luz estão vinculadas a ela. Nós temos a operação da cidade, por isso que o Centro de Operações é um órgão que está vinculado à Secretaria, à Defesa Civil, enfim, outros órgãos de operação. E o terceiro grande pilar são os licenciamentos, né? A cidade do Rio de Janeiro passa por um desenvolvimento enorme, a economia está muito ativada e, consequentemente, os serviços acompanham esse desenvolvimento. Então, um trabalho enorme da Secretaria é ordenar, né, os licenciamentos da cidade, que é uma grande função nossa. Quais serão, secretário, as estratégias para esses sistemas funcionarem bem? Para a gente conseguir fazer isso de forma ordenada, a gente precisa de diversas ações internas e, obviamente, de tecnologia acompanhando tudo isso. Vou te dar um exemplo. Assim, inacreditavelmente também, a cidade está fazendo 450 anos esse ano, há 3 anos atrás, não conhecia o seu subsolo. O que eu estou querendo te dizer? Eu não conhecia todos os operadores de subsolo. Rede de telefonia, rede de abastecimento de água e esgoto, rede de eletricidade, enfim. Nós conseguimos, com a iniciativa do prefeito também, fazer com que todas essas empresas apresentassem seus inventários digitais.
Com isso, nós conseguimos colocar isso num programa e quando vamos expedir esses licenciamentos, nós sabemos exatamente onde cada duto, onde cada rede está passando. Lembrando que... É um mapeamento, né? Exatamente, é um grande mapeamento digital. Mas lembrando que a responsabilidade da informação permanece nessas empresas, ou seja, as empresas de telefonia devem passar corretamente, a empresa de água e esgoto, a mesma coisa, por aí vai. É um grande ganho. Assim, mas de ações imediatas de gestão, o que nós estamos fazendo? Nós criamos uma resolução, né, que a gente estabelece uma carteira de pontos para essas empresas. O que eu quero dizer? As empresas de telefonia, quando vão solicitar um licenciamento na Secretaria de Conservação, elas vão lá, pedem seu licenciamento, mas quem executa não são elas. É uma empresa terceirizada. O que acontece na cidade? Essas empresas terceirizadas iam lá, faziam uma besteira na cidade, eram notificadas, recebiam as multas, mas permaneciam exercendo essa atividade ruim na cidade. A gente não pode permitir isso na capital do estado, a gente não pode permitir isso na cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos. De forma a regulamentar isso e exigir um trabalho de qualidade, nós atribuímos às transgressões pontuação. Ou seja, quem quer fazer obra na cidade, em área pública, obviamente, ele tem que fazer um cadastramento na secretaria, né, que vai até agora, no próximo dia 20, nós vamos publicar a relação de todos os cadastrados, todos aqueles interessados a participar do primeiro recadastramento, vão colocar o nomezinho lá. Essa validade tem duração de 3 meses. Em 3 meses, quem atingir 30 pontos, ou seja, quem cometeu todas essas transgressões, não vão poder renovar seu cadastro. É uma coisa parecida com o Detran, com a pontuação Exatamente, do Detran? a gente brinca que é uma carteira de pontos como a do Detran, exatamente isso. Com isso, a gente vai deixar no mercado somente as empresas que prestam serviço de qualidade. O que eu estou querendo dizer? A multa permanece, a notificação permanece, mas eu não vou deixar a empresa que exerce uma atividade ruim, de má qualidade, continuar no mercado carioca. Imagino que você já tem um relatório com estatísticas das empresas concessionárias mais problemáticas. Você pode falar sobre isso? Assim, claro, assim, eu vou te dar um exemplo, né? Em média, né, são 500 solicitações de licenciamento por mês, que dá um total de 6 mil licenciamentos por ano, é a média. E no ano passado, como base, um ano mais próximo, nós tivemos aproximadamente 4.500 multas, que refletem um número aproximado de 3 milhões de reais. Né, assim, nós temos muitas ações de empresas de telefonia, porque o volume é muito maior, né, mas é importante dizer que devido às obras também de infraestrutura na cidade, que é uma coisa legal, que está acontecendo, o aquecimento da economia carioca, a cidade está se expandindo. Óbvio que de forma ordenada, óbvio com os controles urbanísticos, mas está expandindo. Então, é normal a solicitação de novos licenciamentos de telefonia, por exemplo. Então, assim, um grande volume está nas empresas de telefonia. Mas lembrando que, quando a gente viaja, quem tem a oportunidade de viajar, nós conhecemos tecnologias diferenciadas no exterior, e essas tecnologias nós estamos cobrando para a cidade do Rio de Janeiro. Existem hoje outras formas de você aumentar a sua capacidade de transmissão de dados e telefonia sem fazer uma grande obra, podendo fazer uma obra ordenada. É isso que a gente está exigindo deles. No Jardim Botânico, o novo cactário exibe a diversidade e a beleza de espécies incomuns numa cidade tropical. O que tem a ver as obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca a Ipanema, com o Jardim Botânico? Para a preservação de plantas nativas, tudo a ver. Alpinistas ecológicos em ação. Na área da Floresta da Tijuca, impactado pelas obras, houve um recolhimento total de rupícolas e espécies ameaçadas de extinção. O cacto gosta de ambientes áridos, como no deserto do Arizona, dos clássicos filmes do Velho Oeste, ou no sertão nordestino. A planta é resistente por causa de suas características, e aqui no Jardim Botânico, os cactos são mais uma atração para os visitantes. A novidade é o cactário. Ricardo Reis é o curador da coleção do cactário do Jardim Botânico. Ele conhece bem essas plantas e trabalha para que os cactos sejam uma grande atração no ano em que o Jardim Botânico completou 207 anos de fundação. E a gente ficou pensando qual era a vocação desse espaço, é ampliar o cactário ou é fazer outra coisa? E a gente chegou à conclusão que pelo nível de insolação, pela proximidade do cactário, que já era um sucesso de público, já vinha sendo direto um sucesso de público, a grande vocação para esse lugar era ampliar o cactário mesmo. As pedras de rochas dinamitadas para a abertura do túnel para as obras do metrô
estão aqui nesses jardins temáticos. O clássico mexicano típico dos desertos da América do Norte. E o jardim temático brasileiro, espécies comuns na caatinga do sertão nordestino. Já neste jardim temático africano, não há cactos. Na África a planta não existe, mas o visual é bonito. O cacto é uma planta que não gosta de umidade. E aqui é bem do lado de uma vegetação de floresta atlântica. Como é que é isso? Na verdade, o cactus precisa ser regado. O que ele tem de diferente das outras plantas é que ele aguenta, sobrevive sem ser regado. Mas ele gosta de ser regado. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, né? Se você regar ele bem direitinho na época do verão e a terra estiver bem drenada, ele vai gostar, vai sobreviver. Esses cactos na forma oval são conhecidos por coroa de frade. Ricardo orienta a sua equipe de trabalho para que fique tudo no capricho. E é o que se vê. De cima se tem uma visão ampla do cactário. A cada dia, mais e mais visitantes passeiam por aqui. Entrar num dos viveiros é se deparar com uma profusão de espécies de plantas em vários tons de verde. Nos canteiros, um passeio por plantas variadas e raras, como o rabo de gato ou rabo de macaco originário da Bolívia. Lá na Bolívia ele ocorre na região andina, a mais de 5.000 metros de altitude, o que prova que cactus gosta, na verdade, de lugar seco. Não precisa ser quente. Lá é frio, né? O que eles precisam mesmo é de secura do ambiente e da terra. As plantas suculentas, explica Rodrigo, são as que contêm água. Essa aí é uma planta brasileira. É uma suculenta viçosa e que cresce bonita no viveiro do Jardim Botânico. As visitantes curtem, tocam nas plantas. É uma visita sensorial também. O ambiente é lúdico. Um caramanchão de pedras é um bonito abrigo para descanso e reflexão. No amplo espaço, os cactos para visitação, fotografias e uma trégua no movimento frenético da cidade fora dos limites do Jardim Botânico. Quem passar pela bonita entrada do cactário protegido pelas mitológicas esculturas, com certeza vai fazer um passeio bonito e relaxar bastante por entre essas espinhosas plantas nada ameaçadoras. O beija-flor sabe o que é bom. No próximo bloco, aos 54 anos, Floresta da Tijuca ainda tem muitas belezas para se conhecer. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Uma das maiores florestas urbanas do país, o Parque Nacional da Tijuca concilia turismo com preservação ambiental e há 54 anos encanta seus visitantes. Um verdadeiro santuário no meio da selva de pedra. Um cinquentão em plena forma, imponente, exuberante, encantador. Área de lazer, fonte de inspiração. Uma beleza admirada por turistas de várias partes do mundo. I'm from Seattle, Washington, in the U.S. De Argentina, de Córdoba. Eu sou da França. Não importa o idioma, a reação diante do espetáculo da natureza é sempre a mesma. Está muito bonita. Incrível, muito linda. Isso é muito lindo. Tem a cidade e depois parte bem tranquila na floresta. E o que dizer de ter a maior floresta urbana do mundo como quintal de casa? Tatiane morou aqui até os 17 anos de idade. Com a experiência de quem conhece cada palmo do parque, hoje ela recepciona os visitantes. Eu me sinto muito privilegiada, de ter usufruído disso tudo aqui, porque é uma área, preservada. O Parque da Tijuca é o parque nacional mais visitado do país. No ano passado, recebeu 3 milhões e 100 mil turistas. Conhecer a região é uma das prioridades de quem chega à cidade maravilhosa. Essa floresta que está no meio do Rio de Janeiro é considerada única, porque não existe uma outra cidade no mundo que existe uma floresta no meio da cidade, entendeu? Então, é considerado um dos parques mais visitados do Brasil. Uma das maiores atrações é essa cachoeira, a Cascatinha Toné. Ganhou esse nome de um morador ilustre, o famoso pintor francês, que durante 5 anos viveu dentro do parque. Originária do século XIX, a Capela Mairinque também tem os seus encantos.
Palco de inúmeros casamentos, ela mantém no interior 3 réplicas de Portinari. O Parque Nacional da Tijuca foi criado em 1961, mas a história por aqui começou bem antes e teve na época do Império um momento decisivo para a preservação da região. O ano era 1861. A floresta da Tijuca estava devastada por conta de pastos, de diversas plantações e também pela extração de madeira. Foi aí que Dom Pedro II teve uma ideia: promover um replantio em toda a região. E o resultado desse reflorestamento é surpreendente. Atualmente, são quase 4.000 hectares e cerca de 100 trilhas, como essa aqui. Com a desapropriação das fazendas determinada pelo imperador, foram plantadas cerca de 100.000 mudas. A ação é considerada o mais bem-sucedido exemplo de reflorestamento do mundo. Para isso, o trabalho de 6 escravos foi considerado fundamental. A homenagem a eles está eternizada no parque através dessa estátua. O Dom Pedro II era considerado um cara visionário e percebeu que no futuro, sem a floresta da Tijuca, a cidade do Rio de Janeiro ia ter vários problemas ambientais. Falta d'água, deslizamento de terra, enfim, a temperatura seria muito mais alta. Então ele decidiu replantar a floresta e teve a ajuda desses heróis. Em 1991, o Parque Nacional da Tijuca é declarado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. Os mananciais foram preservados. Aqui, a flora está representada por 1.600 espécies. Já a maior parte da fauna esconde-se dos visitantes. Mas se tiver sorte, o turista pode encontrar com um grupo de coatis, que foi flagrado pela nossa equipe. Eles são alguns dos mais de 300 animais espalhados pela floresta. Alguns representantes da fauna local foram capturados pelas lentes de fotógrafos amadores, todos funcionários do parque. São 30 fotos reunidas em uma exposição. Por estar sempre com a câmera e por ir em locais também que outras pessoas não vão, que são, às vezes, local que a gente vai fazer o serviço que é bem distante do parque, uns horários também, quando o parque está fechado, a gente consegue ver animais que as outras pessoas não veem, e por estar aqui todo dia também, né? Peterson sabe tudo do parque, conhece cada uma das trilhas, que principalmente nos finais de semana atraem milhares de pessoas. Tem desde trilhas adaptadas, a gente tem uma trilha adaptada aqui para deficiente físico e deficiente visual, que passa cadeira de rodas, tem uma guia para deficiente visual seguir também. E tem as trilhas médias, que vão para a cachoeira, e trilhas bem mais difíceis também, como a trilha da Pedra da Gávea, né? Que é uma trilha de média de 3 a 4 horas de caminhada só para chegar, né? Mas para que o passeio não termine com pessoas perdidas e outros problemas, é preciso seguir algumas orientações. A orientação que a gente dá é que a pessoa venha com um guia ou com uma pessoa que conheça o caminho, que conheça o caminho que elas vão fazer, né? E assim, sempre seguir a trilha, não sair em bifurcações, não tentar descobrir o que tem naquela bifurcação, sabe? Curiosidade pode fazer com que a pessoa se perca, né? E também se atentar ao horário, porque a previsão aqui na floresta escurece muito cedo, sabe? Às vezes 5 da tarde já está escuro. E aí se a pessoa não estiver preparada, pode ter problemas também, porque escurecendo ela não consegue ver o caminho mais, né? E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!